Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet através do nosso site. A questão dos imigrantes haitianos no Brasil está se transformando num problema humanitário. O Haiti foi praticamente destruído, devastado em janeiro de 2010 por um terremoto que matou 220 mil pessoas e deixou 1,5 milhão desabrigadas. Nesses 4 anos, mais de 20 mil haitianos entraram em território brasileiro pelo Acre e, de início, se instalaram na cidade de Brasileia. Nas últimas semanas, mais de 800 haitianos chegaram a São Paulo. Eles deixaram Brasileia depois que o governo do Acre decidiu fechar o abrigo em que a maioria dos imigrantes estava instalada, Essa ação do governo acreano foi duramente criticada pelo governo paulista e pela Prefeitura de São Paulo, que ameaçaram levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O professor Duval Fernandes, da PUC de Minas Gerais, fez uma pesquisa com os primeiros imigrantes haitianos que chegaram ao Brasil nas cidades de Porto Velho, Curitiba, São Paulo e também Belo Horizonte. Professor, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Conexão Futura. Eu quero saber, você tem uma opinião que é ilegal a entrada deles por Brasileia, que foi feito de uma maneira afobada. Por que você acha isso? Bom, de uma determinada forma, a entrada deles, pelo Brasil, a ilegalidade, ela acontece no trajeto, Porque quando chegam ao Brasil, eles fazem o pedido de refúgio, então eles têm o direito de permanecer no Brasil. E o que acontece é que são rotas que, de certa maneira, o tráfico de imigrantes já sinalizou e utilizam para trazer os haitianos e alguns imigrantes de outras nacionalidades também para o Brasil. Ou seja, aquela imagem que a gente tem muito clara nos Estados Unidos, na fronteira do México para os Estados Unidos, dos coiotes, da forma de se levar imigrantes ilegais para os Estados Unidos, aconteceu também no Acre. Aconteceu no Acre, só que aí dá a grande diferença entre o governo brasileiro e o governo americano. Enquanto o governo americano, ele combate no sentido de transforma em crime a chegada dos imigrantes, prendendo, em alguns casos, até mesmo coisas mais trágicas, levando à morte de alguns imigrantes, o governo brasileiro, buscando respeitar os direitos humanos desses imigrantes, os acolhe, concedendo o visto humanitário e permitindo que eles trabalhem no país. Então, há uma grande diferença, apesar do caminho, a utilização do trajeto e funcionar da mesma maneira, cobrando desses imigrantes, mas quando chega ao Brasil, o tratamento é completamente diferente. Como é que esses imigrantes se espalharam pelo nosso país? Existe uma rota oficial? A forma com que eles chegam, chegam no país, e a partir daí eles vão em busca de quê? De trabalho, de emprego. Os imigrantes, pelo menos os haitianos, com todos os empresários que conversamos, sempre têm elogios, à forma de trabalho, a maneira ordeira, Alguns empresários gostariam de ter só haitianos trabalhando com eles, porque não causam muitos problemas, Então, com isso, eles vão procurando trabalho, aonde tem o trabalho sendo oferecido, eles se deslocam. Com isso, eles foram chegando a vários locais do Brasil. Hoje, praticamente, em todas as cidades, O último levantamento da Polícia Federal falava em 286 cidades no Brasil, onde teria a presença de haitianos. Provavelmente, um pouco mais à frente, nós vamos ter, em praticamente todas as cidades brasileiras, nós vamos ter uma pequena comunidade de haitianos ou de outros imigrantes também. Existe um número oficial de haitianos no Brasil? Há, no caso, estimativas, porque teríamos que somar aqueles que entraram pelo Acre, o Acre e Tabatinga, pelos pontos aí de fronteira seca, que seria mais ou menos, como vocês apresentam, 20 mil, mas temos que agregar a este número aqueles que receberam o visto em Porto Príncipe, que chegaria mais ou menos a 11 mil. Então, nós poderíamos falar alguma coisa entre 32 e 35 mil haitianos no Brasil nesse momento. Você falou de trabalho, isso me lembra o estado de Santa Catarina. Muitas empresas de Santa Catarina buscaram esses imigrantes por aquelas qualidades que você disse, Pelo trabalho, pela ordem, enfim, por diferentes motivos. Outros estados também estão chamando esses haitianos para o trabalho? Sim, há pouco tempo, em São Paulo, eles estavam sendo chamados, tinha um pessoal levando-os para Fortaleza, para trabalhar numa indústria, me parece, de área de construção civil, material de construção civil. E, muito satisfeita, a pessoa já tinha levado, acho que 20, voltou para pegar mais 20,
e estavam indo praticamente para todos os locais que os empresários estão buscando e necessitando de mão de obra, né? Porque nós tivemos aí uma situação hoje, né? Nós temos uma situação de quase pleno emprego na economia e com isso há uma demanda, né, por trabalhadores em diversas posições, principalmente as posições na área de construção civil e em algumas indústrias em trabalho não especializado. Eu quero saber agora a sua opinião sobre essa celeuma entre os estados do Acre e de São Paulo. O Acre, para quem está pegando o programa agora, fechou o abrigo que dava a esses haitianos e incentivou que eles fossem até São Paulo, enfim, uma grande metrópole onde eles poderiam procurar emprego. O que você acha disso, professor? Olha, o caso do abrigo, né, em Brasileia, efetivamente tinha uma ação a ser tomada, porque a situação estava calamitosa. Então, ele foi deslocado para o Rio Branco, né? Deslocou esse abrigo para o Rio Branco e, efetivamente, vários haitianos, né, um grupo grande, tem ido para São Paulo. Mas 25% dos haitianos, mais ou menos, né, residem em São Paulo. Então, é lógico, a rede, né, dos amigos, parentes, que isso, todo caso de imigrante é assim, ele funciona através da rede, ele vai atrás de amigos, para acolhida, para arrumar emprego, é natural que eles busquem São Paulo. E é claro, também é onde nós sabemos tem muito mais oportunidades de emprego do que numa região como Acre ou mesmo Amazonas. Então, esses estados têm emprego, mas é muito restrito para conseguir alocar esse volume de mão de obra. São Paulo, efetivamente, tem muito mais dinâmica para captar essa mão de obra. Professor, obrigado pela sua participação. E eu que agradeço, Tiago. Ok, tchau, tchau. Tchau. Na próxima entrada do Conexão Futura, nós iremos falar sobre a perigosa relação de adolescência e depressão, um assunto muito sério, você precisa ficar ligado nesse assunto, hein? A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até mais.